Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mas antes de fazer a leitura e a meditação desse trecho da palavra, vamos então convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, para que ele venha habitar esse lugar onde nós estamos e principalmente para que ele possa estar conosco para ouvir, meditar e acolher cada ensinamento de Jesus que nós vamos colher e cada pedacinho dessa palavra que pode se tornar viva e encarnada na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante, de uma parábola bem conhecida, que é a parábola do semeador, onde Jesus vai ensinando para o povo por meio de símbolos. Ele falava de um modo que as pessoas pudessem ouvir, pudessem entender, mas tivessem que ali ainda se debruçar, entender, buscar o sentido das coisas. E a parábola do semeador, ela é muito sobre isso pra gente. Por quê? Quando Jesus fala de lançar sementes, ele está falando da palavra de Deus, que é essa semente que é lançada o tempo inteiro. Deus não economiza, Deus não tem medo do desperdício. Ele sai lançando sinais e lançando a sua palavra em todos os lugares. Se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai perceber que a natureza pode falar para você da palavra de Deus, as pessoas vão falar para você da palavra de Deus, os sacramentos, a missa, a adoração, a própria leitura vai falar para você da palavra de Deus, uma música pode falar para você sobre a palavra de Deus. O tempo inteiro Deus está mandando sinais. Quando a gente encontra um irmão abandonado, quando a gente às vezes até sofre uma injúria, uma injustiça, ali pode ser a palavra de Deus se manifestando para a gente, porque Deus não poupa. Mas nós precisamos ser esse terreno que está disposto e sensível para acolher isso que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem muitas opções de ler, de meditar, de ouvir algum áudio, de assistir um vídeo de meditação sobre a palavra de Deus, mas como é que está o seu coração? Será que o seu coração é como esse terreno que escuta, você até nem lembra mais o que a gente falou, tá se perguntando aí qual é a passagem, talvez daqui a uma hora você nem vai lembrar mais o que foi refletido aqui no Palavra Encarnada, porque você tá tão distraído que a palavra de Deus ela chega e vem um pássaro e come, vem uma distração e come, e você não deixa aquela palavra criar raiz. Ou pode ser que você até escuta o Palavra Encarnada, você lê o Evangelho, você tem uma decisão, você faz um propósito, mas quando chega bem ali, daqui a meia hora, acontece uma chateação. Ou alguma coisa não vai bem como você planejou. E aí pronto, você perde o foco, esquece de Deus, perde toda a sua empolgação em viver a palavra de Deus,
você acaba ficando desorganizado na sua vida inteira, porque você não vai viver ali aquele momento, você perde o foco, é como se fosse esse terreno superficial, você se empolga, mas você não consegue viver. E essas tentações, meus irmãos, elas surgem o tempo inteiro na vida de todo mundo, mas nós precisamos ser alguém que consegue se sobressair dessas tentações, dessas pequenas coisas. Outra coisa que pode acontecer são os espinhos, as preocupações, as coisas do mundo, o trabalho, aqueles pensamentos que vão nos tirando também do foco e vão nos colocando numa situação de não deixar a palavra de Deus frutificar. E por fim, a parábola nos fala do terreno bom, do terreno fértil, em que nós podemos acolher e fazer essa palavra gerar frutos, fazer essa semente que é plantada gerar frutos. E hoje, qual é o tipo de terreno que você está escolhendo ser? Eu sei que talvez quando a gente vai dando os exemplos, você pode se identificar com vários, mas hoje o Senhor está te convidando para ser um terreno fértil. Enumere, meus irmãos, o que faz de você hoje. Escreva, se você puder, o que faz de você esse terreno superficial, onde os pássaros vêm e comem a palavra, são as distrações, é como você escuta a palavra encarnada, é o momento que você reserva para isso, são seus pensamentos. Então, trace estratégias de superar isso. Talvez seja o fato de você todo dia ouvir a palavra de Deus, mas você escuta de manhã cedo, se empolga e depois acaba perdendo o foco. Será que é isso? Então pense em como você vai fazer. Você vai ouvir novamente, você vai anotar uma frase, você vai deixar lá um quadrinho na parede com a frase que mais lhe marcou naquele dia, para você voltar e resgatar. Você vai botar um alarme no seu celular para você lembrar de lembrar que qual é a palavra do dia e qual é a sua meta hoje, qual é o seu propósito hoje. E a mesma coisa sobre as preocupações, você pode escrever hoje quais são as preocupações que te tiram esse foco de Deus. E não deixe que essas coisas, que com certeza são periféricas, roubem a centralidade do lugar de Deus. E ainda a meditação de hoje, ela nos coloca numa situação de que se nós formos terreno fértil, a palavra germinada em nós, ela vai também frutificar. E ela vai alcançar outros corações. Como é que as nossas palavras, como é que o evangelho que nós anunciamos com palavras, mas também aquele evangelho que nós vivemos no nosso cotidiano, na nossa vida, como é que esse evangelho tem alcançado o coração das outras pessoas? Como é que a sua vida hoje alcança a vida das pessoas que moram com você, das pessoas que servem com você, das pessoas que estão aí na casa de acolhimento com você, das pessoas que trabalham, que estudam com você? Como é, meu irmão, que a sua vida hoje é semente lançada? Lembra que a gente falou que o tempo inteiro Deus está lançando sementes que Ele não poupa, que Ele não tem medo nem de desperdiçar, Ele está lançando para todo mundo. O importante é que chegue, né? E independente se as pessoas vão acolher tudo ou não, a nossa vida também deve ser uma via dessas, por meio da qual o Senhor vai lançar as suas sementes, mas nós precisamos permitir. Nós precisamos viver as virtudes para que nós sejamos esse exalar, esse transmitir também das sementes de Deus. E eu convido você a hoje fazer essa meditação. Como que a minha vida está lançando sementes na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que cruzam comigo, na vida das pessoas que trabalham, enfim, que convivem comigo de alguma forma. Essa é uma meditação necessária, porque nós queremos ser terreno fértil. E nós queremos frutificar, como o Senhor nos fala nessa parábola. Faz, Senhor, de nós pessoas que não desperdiçam, que sabem perceber em todos os lugares a presença da palavra de Deus, que acolhem, frutificam e principalmente que multiplicam. E que aquilo que Deus me dá, eu dou em dobro, triplo, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, porque a minha vida se torna também essa semente distribuída, partida e colocada em comum com os meus irmãos. Que o Senhor nos ajude então a vivermos
todo esse mistério da semente, do semeador e da nossa vida ofertada.